Bem, gente, olha só, então vamos lá abrir o nosso almanac, né? Todo mundo aberto. Eu vou explicar rapidinho para vocês aqui, né? Primeiro, o jogo da narração. O que é o jogo da narrativa? O que tem que ter na narrativa? Né? Então, aqui a gente tem o que? Nesse primeiro quadradinho aqui, a gente tem as cores, a gente tem a instrução, tem o que é opcional, o que é obrigatório e o número de vezes que tem que conter na história. Né? Só para ratificar aqui, gente, que isso aqui é um jogo, né? Então essas são as regras do jogo do Almanac da Rede. Isso não significa que toda narrativa só vai ter, por exemplo, esses elementos aqui. Vai ter outros elementos, vai ter muito mais, o próprio personagem aqui. Mas esse é o jogo do Almanac da Rede. Isso aqui é a base para o aluno começar a escrever. Se ele seguir isso aqui, ele consegue produzir uma história, né? Ele consegue escrever, certo? Então a gente tem o que? Na cor aqui, cor verde, o que você vai contar é história, que é opcional, que é obrigatório, tem que ter uma vez. Né? Antes disso a gente tem aqui dois blocos, o bloco do pense e o bloco do escreva. Qual a diferença do bloco do pense e do bloco do escreva, gente? No bloco do pense vai ser o que você vai decidir, no caso da narrativa, né? O que você vai fazer antes de começar a escrever. Então, duas coisas você decide antes de começar a escrever uma narrativa. Primeiro, o que você vai contar e o tipo de narrador. Né? Você não começa a narrativa contando assim, o narrador que eu utilizei para essa história foi terceira pessoa. Você não faz isso, certo? Você faz o quê? Você decide antes, por isso que está no bloco do pense. E a história que você vai contar também tem que ser decidida antes. E isso é muito importante a gente frisar para os nossos alunos, porque o que acontece muitas das vezes? A gente sabe muito bem disso, que o aluno começa contando uma história, aí de repente entra, sei lá, ele está contando a história do caminho dele para ir para o passeio na praia. Aí de repente acontece um acidente de carro, ele entra nessa história do acidente de carro e ele esquece qual era a história inicial, que era ele contar como que foi para a praia, entendeu? A gente sabe muito bem disso. Então, quando você delimita muito bem isso, o tipo de história, né, isso a gente já ganha ponto com isso. Os alunos já conseguem se delimitar, certo? E quem é que vai contar a história? Então, por exemplo, lugar. O lugar é o que, gente? Não, o lugar é o que? É opcional ou obrigatório? É obrigatório. Quando você for contar uma história, você tem que dizer onde que se passa a história, o lugar que se passa. E aí você pode apresentar até quanto? Até um cenário, até um lugar, certo? Cenário. Cenário é o que, gente? Opcional, né? Tem que ter um lugar, mas o cenário é opcional, né? Pode ser no Rio de Janeiro, no Maracanã. No Maracanã vai ser o cenário, né? Mas é opcional, você não precisa dizer que escolher o cenário é opcional, vai ser uma escolha sua. Personagens, que é o laranja, né? Personagem é o que? Opcional, é obrigatório, né? E aí você pode ter até quantos? Até 4. Depois que a gente fala do personagem, que é a cor laranja, a gente tem um laranja e preto, que é o quê? Nome, idade, sexo, que é o quê, gente? Nome, idade, sexo é o quê? É obrigatório. Se você falar do personagem, você tem que dizer se ele é homem ou mulher, né? E aí você tem a aparência física, psicológica, que é o laranja e branco, que é o quê, gente? Opcional, né? Você não precisa dizer, não é obrigatório, né? E aí você tem o marrom, que é o tempo, que é o quê? Opcional, certo? Que até quantas vezes você tem que usar? Uma vez. E aí você tem o verde-limão, que é situação inicial, que é o que, gente? Obrigatório. Porque a história tem que começar. Na verdade, você tem que começar narrando a história e mostrar qual é a situação inicial, né? E depois temos o rosa, que é o problema, que é o quê? Obrigatório também, uma vez, né? Tem que ter um problema para ser solucionado dentro da narrativa, certo? E aí você tem o roxo, que é a saída possível, que é o quê? Opcional. E temos o lilás, que é a resolução, que é o quê? Obrigatório. Se tem um problema, você tem que apresentar a solução para esse problema, né? E temos o laranja, que é a conclusão, que é o quê? Opcional. Clímax. Vai entrar onde? Você desenvolvendo a narrativa toda, vai entrar onde? A questão do problema, da saída possível, né? E aí você já vai ter o declive, uma resolução, certo? Que vai ser aquela queda. Isso aqui é interessante também, não só pedir pra gente começar a escrever. Por exemplo, a professora Fabiana perguntou a questão da realidade. Os meus alunos,
tiveram muita dificuldade logo de começar a escrever, sabe? De visualizar isso. Então o que eu comecei a fazer com eles? Eu comecei a pegar textos de jornais e pedir para eles identificarem esses elementos, entendeu? Então ficou muito mais fácil para eles depois, porque que acontece? E aí eles começavam a escrever e eu pedia para eles identificarem. Gente, tem personagem? Quantos personagens tem? E se alguém escreveu com mais personagens? O professor, olha só, ele fugiu da regra, porque ele botou mais de 4 personagens. Né? E aí, por exemplo, se tinha algum problema em relação a não botou o problema, né? E aí, essa história sem problema, mas como assim? Aí eu não precisava nem eu mesma corrigir, um já identificava no outro, né? Aí às vezes eu lia, eles faziam a história para eu ler na mesa antes de ler pro colega, que eles adoram fazer isso, e aí eles me perguntam, aí eu falo assim, pô, se você não colocou por exemplo, uma saída possível. Aí eles mesmos falam, professora, mas saída possível no almanaque é opcional, se ela esqueceu, eles mesmos me falavam. Né? E eles decoravam a questão das cores, que eu acho bacana. Então, depois que eles produzem a narrativa deles, por exemplo, eles colocam a sequência de cor que eles utilizaram, como tem aqui nos exemplos, que vocês podem ver. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um exemplo e aqui a sequência de cores utilizada, pelo exemplo. Né? E aí eles gostam de fazer essa sequência, eles mesmos, eu não peço, eles que gostam. E aí como eles se sentem à vontade para isso, eu deixo. Esse é o jogo da narrativa, certo? Esse é o mapa que deve ser seguido, é o roteiro que deve ser seguido. Aqui ao lado tem o quê? Tem as explicações, essas explicações do que vem a ser cada elemento aqui, certo? Então, por exemplo, tem lá o globo do Pense, tá vendo? E tem todas as possibilidades. E aí tem a explicação, ó, o azulzinho claro, que é a primeira pessoa. Alguém pode ler para mim, por favor? O narrador é um dos personagens. Só sabe o que vê, o que pensa, o que sente. Narrativa em primeira pessoa. Percebe? Então aqui ao lado tem as possibilidades de uso do jogo.